meus queridos e amados irmãos em Cristo. Nós estamos aí em pleno mês de maio, mês das mães, mês de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Nós iremos fazer uma pequena reflexão sobre os 4 dogmas marianos. O dogma Theotokos, Maria, Mãe de Deus, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Virgindade Perpétua de Maria e também da sua Assunção ao Céu. Neste primeiro vídeo, iremos falar sobre o dogma da sua Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira. Bem, o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, na Basílica de São Pedro, em ex-cátedra, pela bula papal Inefabilis Deus, Deus inefável. Para começarmos a compreender o dogma da Imaculada Conceição, nós temos que entender que Maria, ela foi, para ser a mãe do Salvador, ela foi enriquecida por Deus, com dons dignos para a sua tamanha missão que ela recebeu. Pois bem, o Catecismo da Igreja, ele nos diz no parágrafo 490, citando a bula papal Inefabilis Deus, que a Beatíssima Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada, imune de toda a mancha de pecado original. Então, justamente em vista dos méritos de Cristo, ante previsa merita, em vista dos méritos de Cristo, de maneira preveniente, Maria foi salva. Ela precisou ser redimida, mas aqui de uma maneira sublime, né? Foi salva de maneira preveniente em vista dos méritos de Cristo. Isso que é o dogma da Imaculada Conceição. Então, Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, lá no ventre de Santa Ana, sua mãe, ela foi preservada, imune de toda a mancha de pecado, em vista dos méritos de Cristo, em vista da missão que ela recebeu, que foi de ser a mãe do Salvador. Então, ao longo dos séculos, a Igreja foi tomando consciência, teve essa tomada de consciência, através de muitas discussões teológicas, né? Inclusive os próprios padres da Igreja, os primeiros pais da Igreja, já proclamavam Maria como a toda santa, toda pura, imaculada. Diziam justamente isso, chamava ela de, a tradição oriental chama ela de Panagia, né? Toda santa, sem mancha, sem ruga. Mas ao longo do tempo a Igreja chegou ao discernimento e proclamou como Imaculada Conceição. Houve grandes discussões teológicas. Teve um frade franciscano chamado Duns Scoto, que foi um grande defensor desse dogma, que ele dizia que existem 2 modos de Deus salvar o gênero humano. Um é limpando a culpa. Isso aconteceu com cada um de nós. Todos nós fomos salvos. Nós estávamos mergulhados no pecado, sujos no pecado, e Jesus Cristo nos salvou através de seus méritos, dos méritos da cruz de Cristo, nos salvou limpando a nossa culpa. E existe um outro modo mais sublime, que aconteceu só com Maria, que foi prevenindo a culpa. Isso aconteceu com a mãe do Salvador. Ela foi de maneira preveniente, pelos méritos de Cristo, salva, prevenindo a sua culpa. Aí você pode perguntar, mas como pode acontecer isso? Como é que Deus pode salvar? Como Jesus pôde salvar sua mãe antes de morrer? Aí que vem aquela resposta, né? Para Deus nada é impossível, como o próprio anjo diz a Maria, na sua visita, né? Na sua aparição a Maria. Para Deus nada é impossível. Mas nós temos que entender que Jesus, os méritos de Cristo, as graças que Cristo trouxe para nós através da redenção na cruz, ele tem um efeito sobre todos os homens, de todos os lugares, de todas as épocas, de todos os tempos. Então os profetas que vieram antes de Cristo, eles também foram salvos pela cruz de Cristo. Então, assim como os profetas foram salvos pela cruz de Cristo, todos os homens de todos os lugares, da primeira aliança e da segunda aliança, tiveram direito à redenção através da cruz de Cristo, Maria também foi salva, de maneira preveniente, pela cruz redentora de Cristo. Pois bem, muitos, para contestar o dogma da Imaculada Conceição, pegam justamente este texto aqui de Romanos, no capítulo 3, onde diz que justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos que creem, pois não há diferença, em vista que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Mas o problema é que nós não podemos tirar esse texto do contexto e ler só metade do texto, não. Porque em seguida vai dizer, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo. O que diz o dogma da Imaculada Conceição? Que ela foi salva em vista dos méritos de Cristo. Então está em perfeita harmonia com o texto. Não há contradição. A Igreja não diz que Maria foi sem mancha, foi imaculada por sua própria graça, porque ela é uma deusa ou uma coisa parecida. Não, diz que ela foi salva pelos méritos de Cristo, o que diz justamente aqui no texto de Romanos.
e são justificados gratuitamente por sua graça em vista da redenção realizada em Cristo. Então não há contradição. A Igreja nos ensina que ela é imaculada porque ela foi salva de maneira preveniente pelos méritos de Cristo. No capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 26, nós temos a mensagem do anjo Gabriel, a mensagem vinda do alto, a mensagem vinda de Deus, que ela é cheia da graça, repleta da graça de Deus. Isso está em plena sintonia com o livro do Gênesis, no capítulo 3, que nós chamamos de proto-evangelho, isto é, primeiro evangelho, onde diz que não há amizade entre a mulher e a serpente. Existe uma hostilidade entre a mulher e a serpente. Essa mulher do livro do Gênesis é justamente a mulher do Apocalipse. É a mulher também do livro de João. É a mulher Maria. Essa é a mulher onde é hostil ao pecado, hostil a Satanás, obediente, ao contrário de Eva, que foi desobediente. Maria escutou a voz do anjo de Deus. Eva escutou a voz do anjo decaído. Paulo, por sua vez, nos fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele no amor. Maria viveu plenamente esta palavra. Ela foi escolhida desde a fundação do mundo, para ser santa, irrepreensível, aqui imaculada, no Senhor. E a própria Maria vai confirmar isso. O dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamada no ano de 1854 e 1858, na aparição que ela fez a Bernadette. Quando Bernadette pergunta, quem és tu? Ela vai responder justamente, eu sou a Jesui l'Immaculée Conception, isto é, eu sou a Imaculada Conceição, confirmando aquilo que o Papa Pio IX já tinha proclamado 4 anos antes, em 1854. Então Maria viveu plenamente na graça de Deus, santa, imaculada. Pois bem, traduzindo esse dogma para a nossa vida cotidiana, ele é um convite à santidade. Nós que não temos o coração imaculado como o de Jesus, nós que não temos o coração imaculado como o de Maria, mas ele é um convite à santidade. Como diz Jesus, sede santo como o meu Pai Celeste é santo. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imitemos a Mãe de Deus, que deu perfeito exemplo de santidade e entrega total ao projeto do Pai.